Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo tutorial. Eu sou a Paloma. Eu sou o Adriano, nós somos analistas de experiência do cliente e hoje, como temos o objetivo de mostrar para vocês a funcionalidade da plataforma Clique Saber, para que vocês façam as inserções das avaliações e a usabilidade do material que vai estar incluso lá nos recursos pedagógicos para vocês, não é mesmo, Paloma? É isso mesmo. Este momento ele vai ser dividido em duas partes. O Adriano vai iniciar falando para vocês como é que funciona todo o processo via aplicativo e depois eu falo para a gente conversar mais. Depois eu volto, para a gente conversar sobre o site, tá bom? Tá certo, Paloma, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma Clique Saber, né? A gente vai ter esse momento formativo e o que a gente vai falar agora de início, tá? A gente dividiu a apresentação em duas partes, onde a gente vai falar agora nesse primeiro momento sobre o cadastro, o acesso à plataforma, como que é feito, né? Como que a gente faz a visualização ali da plataforma, conhecer ali um acesso geral dela, o que a gente tem de acesso, vamos conhecer os perfis que acessam a plataforma, passar pela inserção de respostas pelo aplicativo e a exclusão de respostas. Depois, no segundo momento, a Paloma vai entrar aqui falando para vocês sobre a parte do site, ensinando para vocês como é que faz essa inserção através do site. Além disso, também como é que a gente vê esses relatórios que serão gerados pelas avaliações inseridas ali por vocês e como é que visualiza ali os recursos pedagógicos, são os materiais digitais ali que estarão disponíveis na plataforma. Ótimo. Então, vamos falar aqui sobre o cadastro. Como que a gente faz esse cadastro? Então, primeiramente, pessoal, lembrando que a gente está vindo aqui através de uma integração com uma plataforma Plural. Então, vocês já vão ter o cadastro lá na plataforma Plural e assim que for feito todo esse cadastro, neste momento será feita uma integração com a plataforma Clique Saber. Quando essa integração acontecer, pessoal, é um momento muito importante aqui agora. O nosso time vai entrar em contato com vocês falando, ó, a integração já aconteceu, vocês já estão aptos para utilizar a plataforma Clique Saber e neste momento vocês já podem iniciar ali o processo de correção das avaliações e uso dos recursos pedagógicos dentro da plataforma, tá? Então, aguarde esse retorno, muita calma nessa hora, porque a gente precisa fazer este processo inicial e aí ela faz a sincronização automática depois de todo o cadastro do Plural, caso venha ter alterações ao decorrer do uso ali da plataforma, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a manutenções de usuário, lembrando que tudo vai ser de cadastro, tá? Tudo vai ser feito através da plataforma Plural e atualizado dentro da Clique Saber. Ok? Então, continuando aqui, a gente vai falar como é que a gente faz esse acesso. Então, ótimo, você já tem acesso lá na plataforma Plural, você já tem o seu usuário, já tem sua senha. O usuário que você utiliza lá na plataforma, o e-mail no caso, lá na plataforma Plural, vai ser o mesmo que você vai utilizar aqui dentro da plataforma Clique Saber. Lembrando que, no primeiro acesso, você vai informar o seu e-mail e, em seguida, você vai digitar a senha padrão da plataforma Clique Saber, tá? Que é essa daqui, que é a senha saber@2025, tá? O saber com o S, primeiro S ali maiúsculo, para você fazer esse acesso. Feito isso, informou lá seu usuário, informou sua senha, ele vai abrir essa tela seguinte, pedindo para você digitar uma nova senha, tá? Você vai inserir a sua nova senha e vai confirmar ela no campo abaixo. E aí você passa a ter o acesso aqui redefinindo a sua senha para uma senha pessoal sua, tá? Clicou lá em redefinir, você já passa a ter o acesso dentro da plataforma, tá? Então, lembrando que este processo ele deve ser feito sempre através do site. Então, só voltando aqui um pouquinho, que eu acabei pulando essa parte, o site é o www.cliquesaber.com.br. Entrou no site, insere as informações de acesso, basta confirmar sua senha ali para redefinir e aí você já vai ter acesso dentro da plataforma. Ok, então agora vamos falar sobre o aplicativo. Como a gente acessa o aplicativo? Vocês vão entrar lá na loja de aplicativos do dispositivo de vocês, seja ele Android ou iOS, tá? Vocês vão procurar lá na loja de aplicativo pelo Clique Saber App e vão fazer o download e a instalação dele no seu dispositivo. Caso já esteja baixado, confira se ele está atualizado, então você volta lá na sua loja de aplicativo, vê se ele não tem nenhuma notificação de atualização. Sempre é importante deixar ele na última versão para que você não tenha nenhuma dificuldade no momento da correção no aplicativo, tá? Então, baixou o aplicativo, você vai ter acesso à tela inicial, onde vocês vão conseguir inserir ali essas informações de usuário e senha que vocês já definiram lá no momento inicial, lá naquela página do site, tá? Então, iniciou ali as informações, inseriu, basta clicar em entrar e agora a gente vai ter acesso à página inicial.
Na página inicial, a gente tem aqui no menu lateral esquerdo o menu principal, onde eu vou ter sempre ele disponível aqui, as informações que estão aqui na página inicial, ou seja, a inserção de respostas, os relatórios, gestão de avaliações e os recursos pedagógicos, tá? Então tudo que eu tenho aqui, eu também tenho neste menu lateral aqui, certo? Então, o que a gente vai ver neste momento? A gente vai ver ali como é que a gente entende, né, como é que são as funcionalidades de cada um desses perfis. Tá? Então a gente vai passar aqui conhecer o perfil do secretário, tá? Ele é o perfil de administrador geral da rede, tá? Ou seja, ele vai ter acesso a todas as escolas do município, tá? Ele vai ter acesso aos relatórios, tá? A todos os alunos, professores que estão cadastrados, ele vai ter literalmente essa visão geral do município, tá? E aí a gente vai ter também o perfil do diretor, ao contrário do secretário, ele vai ter o acesso somente à sua escola, tá? Então, se o diretor, ele gerencia ali a escola João da Silva, ele vai conseguir ver todos os professores daquela escola, todos os alunos, todos os relatórios que foram gerados, ele também consegue inserir as avaliações, tá? Lembrando que qualquer um desses usuários consegue fazer inserção de avaliação, independente do perfil, tá? E a gente tem aqui, por fim, o perfil do professor, onde ele consegue o acesso às turmas dele, tá? Então, ao contrário do diretor e do administrador, do secretário, perdão, ele tem acesso somente às turmas. Então, se eu sou um professor de língua portuguesa do segundo ano, o que eu vou ver dentro da plataforma? Vou ver o conteúdo de língua portuguesa do segundo ano. Ah, mas eu também leciono na disciplina de matemática. Então lembre-se que lá no plural você tem que estar vinculado a essas disciplinas para conseguir visualizar todo o conteúdo dentro da plataforma Clique Saber, ok? Lembrando que, pessoal, aqui o diretor, ele tem o mesmo perfil de um coordenador, tá? Então a gente, quando fala de diretor dentro da plataforma Clique Saber, a gente também se refere ao coordenador, tá? Por ser um perfil também de gestão dentro da plataforma. E aí, avançando, a gente vai entender agora como que a gente faz a inserção das avaliações ali através do aplicativo, tá? Então, a gente vai passar por algumas etapas, são bastante etapas aqui, então desde do acesso à funcionalidade até a inserção manual das respostas, tá? Então a gente vai entender todos esses passos aqui no meio, parece bastante coisa, mas é tudo linear, não se preocupe, que a partir do momento que você acessou a ferramenta, acessou a função, você já começa a seguir um processo linear, que são essas etapas que a gente já está vendo aqui. Então, avançando, como que a gente vai fazer esse acesso lá no aplicativo? Entrou no aplicativo, vocês vão procurar a opção de inserção e edição de respostas. Clicou nessa opção, vocês vão selecionar qual que é o componente curricular. E aí lembra que eu falei que o professor, ele vai ter acesso de acordo com o cadastro dele? Então, se eu sou um professor de língua portuguesa e matemática, vai aparecer para mim língua portuguesa e matemática, desde que essas funções estejam atreladas ao meu perfil. Não adianta eu ser, na vida real, um professor de português e matemática e no meu perfil não está dizendo nada disso, que vai chegar na plataforma e vocês não vão ter acesso a essa disciplina, tá? Então, seleciona a disciplina de acordo com o seu acesso. Em seguida, vocês vão pegar ali o cartão resposta, já vai separar, vocês vão visualizar que lá no cartão resposta de vocês vai ter o campo lá onde vai ter o QR Code. Tá? Esse QR Code é o que você pode fazer escaneamento dele através do aplicativo, abrindo a câmera. Você vai ler essa informação para identificar qual que é a sua avaliação. Veja que, um pouco mais abaixo do QR Code, vocês têm aqui também o código desta avaliação, caso você prefira digitar ali a informação do código da avaliação. Tá? Então, lá no aplicativo, ele vai abrir esta tela aqui para você, onde você pode escanear, clicando no botão escanear código. Ele vai abrir a câmera e aqui na câmera você vai enquadrar o QR Code para que você consiga fazer essa leitura. Caso você queira inserir manualmente, em qualquer uma dessas opções, você consegue clicar aqui em inserir manualmente e iniciar o processo de digitação do cartão resposta. Tá? Então, clicou lá em inserir manualmente, você vai preencher aqui o código do cartão resposta e vai clicar em continuar para avançar para a etapa a seguir. Independente de qual função você selecionar, qualquer uma delas vai direcionar para a mesma etapa, certo? Então aqui vocês vão ter a próxima parte, que é para selecionar a sua turma. Então aqui a turma, vocês vão procurar a turma que você deseja corrigir naquele momento. Então se eu estou com meus cartões respostas do terceiro ano, turma A, eu vou procurar aqui minha turma, minha série, vou clicar aqui nessa turma e em seguida eu vou
passar para a próxima tela, que é a de validação do que eu vou corrigir. Então vejam que ele vai aparecer aqui para mim a disciplina que eu estou iniciando a correção, qual que é a avaliação que eu estou corrigindo, qual que é o nome da escola e qual que é a turma e a série que eu vou iniciar a correção. Tá tudo certo? É isso mesmo que eu quero fazer, que é a correção? Basta clicar lá no botão sim e avançar para a próxima página. Aqui nessa próxima página eu tenho alguns status. Eu tenho os alunos que estão com status concluídos, os alunos com status pendente, e aqui eu vou iniciar o processo de correção. Lembre-se que os alunos concluídos são os alunos que já passaram pela correção e os alunos pendentes são os alunos que estão pendentes de efetuar a correção ali na plataforma. E aqui, logo acima, eu tenho a opção de escanear o cartão resposta ou corrigir manualmente. Então, como que a gente faz para escanear o cartão resposta? Eu vou marcar a opção, né? Vou marcar aqui o círculo do escanear o cartão resposta. Você vai passar para a próxima tela, você vai selecionar o aluno, né, que você deseja fazer a correção lá no status pendente, e aí sim você vai passar para a próxima tela, onde, caso necessário, né, o aplicativo ele vai solicitar que você permita o acesso da câmera, tá? Então você vai clicar lá em permitir e em seguida ele vai abrir a câmera onde você vai enquadrar o seu cartão resposta aqui para fazer a leitura, tá? Veja que o cartão resposta, ele tem aqui essa margem ao redor dele, tá? É essa margem que você precisa fazer essa leitura, tá? Não precisa ser exatamente, especificamente da folha inteira, você vai enquadrar esta margem aqui para que ele consiga identificar e faça essa leitura. Enquadrou, já está dentro aqui do retângulo da câmera, né? Você vai clicar aqui no botãozinho para fotografar, né? Capturar essa imagem. E aí, assim que você clicar no botão, ele vai passar aqui para a próxima etapa, que é onde eu vou revisar o que foi feito de leitura no cartão. Então, neste momento, eu consigo até editar, caso necessário, caso ele não tenha feito a leitura correta. Então, eu consigo marcar aqui cada uma das alternativas conforme está no gabarito do aluno. Se tiver tudo certo, perfeito, basta clicar lá em salvar. E aí, na tela a seguir, ele vai mostrar aqui que você fez a correção, né, que você está salvando e está informando qual que é ali a turma, o nome do aluno e a avaliação que você está concluindo. Basta clicar em salvar e agora a gente tem esse aluno, passa do status de pendente, né, ele sai daqui de pendente, passa para status concluído e já mostra aqui a porcentagem de acertos a quantidade de acertos e erros que esse aluno teve, ok? Próxima etapa, como que a gente faz essa correção manual, né? Ou seja, como é que eu vou lá, em vez de abrir a câmera e escanear o cartão resposta, como é que eu preencho manualmente ali, seleciono cada uma dos itens que o aluno marcou. Então, eu vou marcar a opção aqui de corrigir manualmente, vou selecionar ali o aluno dentro do status de pendente, tá? Então, eu vou procurar aqui qual que é o meu aluno, clico no nome dele e em seguida ele vai abrir a tela aqui ao lado, mostrando para vocês os itens que tem na avaliação e eu vou marcar cada um desses itens de acordo com como está lá no cartão resposta do meu aluno. Feito isso, finalizei, basta clicar no botão revisar. Na tela a seguir, ele vai trazer aqui o resumo do preenchimento, já com o que é vermelho de erro, o que é verde como acerto, e aí, concluindo, basta clicar em salvar e em seguida clicar em salvar novamente, né? Sendo que na mensagem a seguir ele vai mostrar aqui para vocês, falando novamente qual que foi a turma, qual que foi o aluno, a escola e a série e qual que é a avaliação que está sendo feita essa correção neste momento. Confirmei, clico em salvar. Agora a gente vai entender como é que a gente faz a exclusão de uma avaliação a partir do momento que eu já acabei inserindo a avaliação do aluno X para o aluno Y. Como é que eu excluo essa correção? Então eu vou procurar agora no status de alunos concluídos, eu vou procurar o aluno que eu desejo excluir a avaliação, vou clicar no nome do meu aluno, tá? Vou procurar ele aqui, clico nele, ele vai abrir aqui qual que é o gabarito que foi preenchido para este aluno e eu vou ter a opção logo abaixo para excluir esta correção. Clicando em excluir correção, ele vai trazer aqui a mensagem de confirmação e eu vou clicar em excluir e, por fim, clicar em fechar para que ele conclua este processo de correção, tá, pessoal? Então, a gente viu aqui, a gente entendeu como é que faz esse processo de correção através do aplicativo. O aplicativo, especificamente, ele vai servir apenas para a gente fazer essa correção, principalmente digitalização dos cartões respostas, tá? Além também da correção manual, tá? E aí a gente vai entrar na etapa de processo aqui do site, tá? Onde a gente tem mais funções além da correção, tá? Então eu vou passar a fala agora para a Paloma, que vai falar um pouquinho mais sobre essa parte do site para vocês, tá bom? Com você, Paloma. Muito obrigada, Adriano. Agora nós vamos entender todo o processo via site, como o Adriano informou a gente.
viu aqui o processo de inserção de respostas via aplicativo e essa é a única funcionalidade que vocês vão conseguir acessar pelo aplicativo. As demais nós vamos conhecer agora e devem sempre ser acessadas pelo site. Um ponto importante com relação ao processo de inserção de respostas é que existe essas duas possibilidades. Eu posso fazer pelo site ou pelo aplicativo. Preciso fazer os dois? Não. Quem quer fazer pelo aplicativo, pode fazer, seguindo as orientações do Adriano. Quem quer fazer pelo site, nós vamos agora entender como é que funciona, mas não precisa fazer os dois, tá? Isso é bem importante. Então, como é que funciona o processo aqui? Nós temos listados também todos os pontos que nós vamos seguir. E assim como no aplicativo, é um processo sequencial. Sempre que a informação solicitada for preenchida ou selecionada, vocês já seguem para a próxima etapa. Não precisa navegar entre telas. A única coisa que vocês vão precisar aqui é do computador ou o notebook para fazer o acesso ao site e do cartão resposta para realizar o registro das informações. Quais são os passos que nós vamos seguir? Vamos acessar a funcionalidade, realizar a seleção do componente curricular, inserir o código da avaliação, realizar a seleção da turma, confirmar os dados da avaliação, realizar a seleção do estudante, o registro de respostas e, por fim, a conferência no processamento. Iniciando pelo acesso à funcionalidade. Na tela de início da plataforma, eu vou selecionar essa funcionalidade, inserção de respostas, seja nesse menu central ou seja nesse menu lateral esquerdo, não tem diferença. Fiz a seleção da funcionalidade, agora eu vou realizar a seleção do componente curricular. Aqui, como o Adriano me informou, é necessário que vocês tenham aqui o componente curricular associado lá na plataforma Plural, para que isso seja integrado com a Clique Saber. Se eu sou um professor de língua portuguesa e matemática, lá na plataforma Plural, eu preciso ter esses componentes curriculares associados ao meu cadastro. Se eu tiver só um deles que vai aparecer aqui, eu não consigo realizar o processo com relação aos outros. Então, sempre antes de fazer esse processo, é necessário que vocês validem lá na plataforma Plural se todas as turmas ali, os componentes curriculares, estão associados corretamente ao cadastro de vocês. Para fazer a seleção, como funciona? Basta eu clicar no componente curricular desejado. Selecionei o componente curricular, eu venho para essa outra tela que é para informar o código da avaliação. Aqui pelo site sempre vai ser um processo manual, não dá para a gente digitalizar o QR Code como no aplicativo. Então, sempre vai utilizar aqui o código da avaliação. Digitou o código, o sistema automaticamente vai fazer a identificação e vai vir para a tela seguinte, trazendo todas as turmas que estão associadas àquele código. A gente tem aqui o exemplo de uma avaliação de terceiro ano, então tenho aqui todas as turmas de terceiro ano que estão associadas àquele código. Para fazer a seleção, eu clico na turma desejada. E na tela seguinte eu preciso realizar a confirmação dos dados da seleção anterior que eu realizei. Então, primeiro foi feita a seleção do componente curricular, eu confirmo, depois a seleção da avaliação através do código e, por fim, aqui a seleção da escola, o ano e a turma. Estando tudo certo conforme eu fiz a seleção, eu vou clicar em iniciar correção. Quando eu clico em iniciar correção, eu vou ter aqui a lista de estudantes daquela turma que estarão agrupados por status. Status pendente significa que o estudante está disponível para que eu faça o processo de inserção de respostas e status concluído significa que já tem um registro de respostas para aquele estudante. Eu consigo acompanhar aqui a quantidade de acertos nessa primeira coluna, a quantidade de erros nessa segunda, e a quantidade de preenchimentos em brancos nessa terceira coluna. Para iniciar o processo, como funciona? Na área de pendente aqui, eu vou localizar o estudante pelo nome e ao lado direito do nome eu vou clicar aqui na opção de corrigir. Quando eu clico aqui em corrigir, eu venho para essa tela, que é a tela de registro de respostas e aqui, de fato, eu vou fazer um processo manual. Eu vou olhar no cartão resposta o que o estudante marcou e venho aqui e marco no sistema. Então, ele marcou essa, na 2 ele marcou B, na 3 ele marcou C, na 4 ele marcou C também e eu vou seguindo esse processo até eu preencher todas as questões ali daquela avaliação, finalizei o processo, clico aqui no final em salvar. Quando eu clico em salvar, eu volto aqui para a tela de registro, com a lista de estudantes, e o estudante ele passa do status pendente para concluído, trazendo aqui a correção daquele estudante, mostrando a quantidade de acertos, erros e respostas em branco. E se em algum momento vocês quiserem visualizar a correção do estudante, é só clicar aqui nessa opção de ver correção. E esse é o processo de inserção de respostas via site. Após o processo de inserção de respostas, são disponibilizados os relatórios. Esses relatórios eles são disponibilizados no prazo de 24 a 48 horas após esse processo de inserção de respostas. E nós vamos entender agora como acessar esses relatórios e quais são as informações que esses relatórios trazem.
Primeiro, para acessar a funcionalidade, na tela de início eu vou selecionar essa opção, relatórios de desempenho, seja no menu central ou seja no menu lateral esquerdo. Vou selecionar essa funcionalidade. Na tela seguinte eu vou selecionar a opção do relatório que eu quero visualizar, nesse caso é referente às avaliações de acompanhamento, então eu vou clicar nessa opção. Na tela seguinte, nós temos aqui os tipos de relatório que a plataforma disponibiliza, que são 2. Nós temos aqui os relatórios simples e os relatórios comparativos. Nós vamos entender como acessar ambos os relatórios, mas vamos iniciar pelos relatórios simples. Então, eu vou clicar aqui em relatório simples. Na tela seguinte, já vai abrir aqui o relatório. Nós temos 2 abas aqui. Primeira aba é a aba de questões. Na aba questões, nós vamos ter aqui a lista de todas as questões que foram trabalhadas naquela avaliação. Tá? Então, nós vamos ter na parte de cima aqui o desempenho geral daquele ano. Então, a gente tem aqui uma avaliação de 3º ano e esse foi o desempenho geral daquele ano. E abaixo nós vamos ter listados aqui todas as questões da avaliação e o desempenho aqui individual de cada uma dessas questões, a quantidade de erros, acertos e respostas em branco para cada uma das questões. Consigo também acessar de forma individual cada uma dessas questões. Como que funciona? Eu vou localizar aqui a questão desejada e vou clicar no número da questão. Cliquei na questão, eu vou ter acesso aqui ao enunciado. Então, eu vou ter acesso primeiro ao enunciado daquela questão e, descendo aqui a tela, eu vou ter acesso às alternativas, ao gabarito, informando aqui qual que é a alternativa correta e a porcentagem de marcação que teve em cada uma daquelas alternativas. Na tela seguinte, na aba seguinte, na verdade, é a aba Estudantes, nós vamos ter acesso também de forma geral ao desempenho daquele ano e ao desempenho das turmas daquele ano. Nesse exemplo, a gente só tem uma turma de 3º ano, então nós temos aqui o desempenho do ano no geral e o desempenho na turma, mas nós conseguimos acessar os estudantes daquela turma. Como que funciona para acessar os estudantes da turma? Aqui ao lado direito da turma, eu vou clicar nessa opção de Ver Mais. Cliquei aqui em Ver Mais, eu vou ter acesso aqui à lista de estudantes. Ao lado esquerdo, eu vou ter a lista de estudantes daquela turma e ao lado direito a quantidade de acertos versus a quantidade de questões daquela avaliação. Por exemplo, desse primeiro estudante, ele acertou 6 de 10. Vocês conseguem acompanhar como é que foi o desempenho de cada um dos estudantes daquela turma para aquela avaliação. Agora, nós vamos acessar os relatórios comparativos. Nos relatórios comparativos, existem 3 tipos de relatórios. Os comparativos de erros, acertos e respostas em branco, comparativos por habilidade e comparativos por questões. Nós não vamos entrar no ponto de todos os relatórios aqui, porque o processo de visualização é exatamente o mesmo, são as mesmas informações que vocês precisam preencher, mas para exemplificar, nós vamos acessar o primeiro relatório, que é o comparativo de erros, acertos e respostas em branco. Eu vou clicar aqui nessa opção, comparar. Cliquei aqui em comparar, eu vou ter acesso. Somente nesse primeiro relatório comparativo de erros, acertos e respostas em branco, nós vamos ter mais 3 comparativos, que é pelos níveis organizacionais, pelos anos letivos e pelas avaliações. Iniciando pelos níveis organizacionais, quais são as informações que nós precisamos preencher para gerar esse relatório? Apenas fazer a seleção da escola e da turma. Por padrão, o sistema disponibiliza aqui que vocês façam um comparativo de 2 turmas, mas se vocês quiserem, dá para adicionar uma nova turma e realizar o comparativo de 3 turmas, basta que vocês cliquem nessa opção aqui do ícone do sinal de mais. Clicou, vai habilitar ali o campo para que vocês façam o preenchimento da nova escola e da nova turma. Feito isso, preenchi as escolas e turmas que eu quero realizar o comparativo, eu clico aqui nessa opção de comparar logo abaixo. Quando eu clico em comparar, o sistema ele vai trazer aqui o comparativo, o gráfico. Então, a primeira informação, esse tom de verde aqui é a quantidade de acertos, esse tom mais alaranjado a quantidade de erros, esse tom em cinza é a quantidade de preenchimentos em branco que tiveram, e aqui a gente vai ter abaixo a informação de qualquer turma, E eu consigo fazer esse comparativo. O próximo comparativo é dos anos letivos. Nesse caso, vocês só conseguem realizar a seleção de uma única turma, porque o comparativo vocês vão
fase dos anos, e vocês conseguem, nesse caso, selecionar até 4 anos para gerar o comparativo. Por exemplo, vocês podem gerar o comparativo da avaliação de 2022, 2023, 2024 e 2025. Como é que funciona esse processo? Eu vou selecionar primeiro a escola, depois selecionar a turma, e aqui ao lado direito eu tenho essa opção escrito Selecione até 4 anos. Eu vou clicar aqui e selecionar quais são os anos que eu quero comparar. Dá para comparar 2 anos, 3, não, eu quero comparar os 4 anos. Então vocês conseguem fazer aqui a seleção dos anos que vocês querem gerar esse comparativo. Feito isso, é só clicar aqui na opção de aplicar filtro. Clicou em aplicar filtro, o sistema ele vai trazer aqui o comparativo das informações, os 2 gráficos. Então, nesse caso, a gente pediu para o sistema trazer o comparativo do desempenho dessa turma na avaliação de 2024 e 2023, e a gente consegue entender como é que foi o desempenho dessa turma. Agora, nós vamos ao comparativo por avaliações. Também só dá para fazer a seleção de uma turma, porque como é comparativo de avaliações, aí vocês conseguem selecionar mais avaliações para gerar esse comparativo. Mas como são 4 avaliações bimestrais ou avaliações de desempenho, vocês só conseguem selecionar no máximo 4 avaliações. Então dá para comparar a avaliação 1 e 2, 3 e 4, 2 e 1, da forma como vocês quiserem realizar esse comparativo. A seleção também é necessário que você selecione a escola e a turma. E depois aqui ao lado direito, onde está escrito selecione até 4 avaliações, vocês vão selecionar quais são as avaliações que vocês querem comparar. Feito isso, é só clicar aqui nessa opção de aplicar filtro e o sistema vai trazer o gráfico aqui com as informações desse comparativo. Então, a gente tem aqui o desempenho dessa turma na avaliação 1 e na avaliação 2, e vocês conseguem analisar essas informações. E são esses dados que nós conseguimos visualizar nos relatórios simples e nos relatórios comparativos. Agora nós passamos ao nosso próximo tópico, que é referente aos recursos pedagógicos, e nós vamos entender quais são os materiais que nós conseguimos acessar dentro da plataforma Clique Saber. Primeiro, para acessar, como que funciona? Eu preciso acessar a funcionalidade. Aqui na tela de início eu vou selecionar, seja no menu central ou no menu lateral esquerdo, a opção Recursos Pedagógicos. Depois, eu vou ter acesso aqui a 2 abas superiores, tá? A primeira aba é de livros didáticos. Como se trata aqui do material do Max, vocês vão acessar os livros lá na plataforma Plural. Então, quando vocês acessarem essa aba, não vai ter nenhuma informação, porque não é aqui que vocês acessam esse material. Aqui na Clique Saber, vocês vão acessar os materiais dentro da aba de extras. Quais são os materiais que vocês vão ter acesso? As avaliações e os gabaritos dessas avaliações. Para acessar o arquivo, vocês vão localizar o arquivo aqui, né, pelo nome desejado. Então, quero, por exemplo, visualizar o gabarito da avaliação de 3º ano de língua portuguesa. Eu venho aqui, localizo e seleciono o arquivo para abrir. Quando eu clico no arquivo para abrir, vai abrir a página em HTML e basta que eu role a tela para eu ir navegando ali entre as páginas da avaliação. Aqui dentro desses materiais, vocês vão ter acesso às avaliações conforme ali os anos contratados, mas basicamente do 1º ano do Fundamental 1 até o 9º ano do Fundamental 2. Vocês vão acessar todos esses arquivos. Mas o processo de inserção de respostas, ele não vale para todos esses anos. Ele só vale do 3º ano do Fundamental 1 até o 9º ano do Fundamental 2. As avaliações do 1º e do 2º ano do Fundamental 1 são avaliações dissertativas e aí vocês não fazem inserção aqui na plataforma, tá bom? Somente a partir do 3º ano que vocês vão realizar esse processo de inserção de respostas. Mas se em algum momento vocês quiserem visualizar os arquivos, quero visualizar qual que é o gabarito da avaliação do 1º ano. Aí sim vocês conseguem visualizar. Só o processo de inserção de respostas que não vai estar disponível por conta que essas avaliações não são de múltipla escolha, são dissertativas. E agora eu chamo de volta aqui o nosso amigo Adriano. Bom, é isso, né, Paloma? É isso. Bom, só queria reforçar, tudo que a gente passou aqui a gente vai deixar nos comentários abaixo, né, no primeiro comentário fixado abaixo, tanto na descrição também, tá? Todos os links desse conteúdo que a gente passou. Cada um desses tutoriais também, a gente tem algumas partes em específico, dividido por playlist, tá? Então, a gente vai disponibilizar esses links aí para vocês também. Então, todo o material de apoio vai estar aqui, vai estar disponível para vocês, tá? Acho que é isso. A gente vai acho que reforçar também o canal de suporte, né? Interessante também, importante.
Bom, o canal de suporte também vai estar na descrição, vamos deixar também no primeiro comentário fixado, vai ter o link lá no canal de suporte. Importantíssimo, pessoal, lá na hora de você selecionar o departamento, é importante que você selecione aquele departamento que vai ser o suporte de plataformas, para que caia na nossa fila de atendimento da plataforma Clique Saber. Caso contrário, possa ser que você fique um tempo sem atendimento porque não caiu na fila certa, tá? Então é muito importante, no link que a gente vai deixar para vocês, selecionar o departamento que é suporte de plataformas, tá bom? Acho que é isso. É isso. Agradecer você que ficou até aqui, assistiu esse vídeo e até a próxima.